A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, eu agradeci aqui no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo que você acompanhasse essa mensagem subordinado ao tema A Bíblia Sagrada, o livro de todos os tempos. Quando cheguei na igreja, era eu um menino de 15 anos de idade. Eu não sabia que a palavra de Deus era perfeita e pura e muito poderosa, assim como está dizendo no livro de Hebreus 4, versículo 12. Assim está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu vos confesso, amados irmãos, que eu não sabia nada sobre a Bíblia Sagrada, mas o tempo foi passando e o Espírito Santo, meu Pai, Deus e amigo, foi me dando entendimento sobre a palavra divina. Por isso, hoje eu entendo que não existe livros tão completo e perfeito como a Bíblia Sagrada. Este livro é tão limpo que até o diabo tem medo dele, os demônios têm medo dele. E talvez você se pergunta: o porquê o diabo e os demônios têm medo da Bíblia Sagrada? E a resposta é: porque é através dela que o diabo e seus demônios são derrotados. E o diabo sabe que toda pessoa que lê este livro e as pratica torna essa pessoa mais perigosa contra o reino das trevas. Meus amados irmãos, só ama a palavra de Deus quem é sábio, mas os loucos as desprezam. Por isso suas almas estão sob o comando de Satanás. São cavalos do diabo, porque não querem conhecer a palavra de Deus. Por isso no livro de Oséias 4:6 diz: o meu povo será destruído por falta de conhecimentos. Amados, esta falta de conhecimento não se refere a outro livro, senão a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. 2 de Timóteo 3, versículo 15 diz: e que desde criança sabeis as Sagradas Escrituras, que podem te tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E no versículo 16 e 17 também está escrito: toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mas infelizmente existem pastores que não têm noção sobre o que é pregar o Evangelho, porque não têm parte com Deus, não são amigos de Deus, por isso banalizam as Escrituras Sagradas. Pessoas que dizem: eu sou pastor, mas quando a doença lhe pega, diz: esta doença é tradicional, eu preciso de um curandeiro para me tratar. Eu quero que vocês saibam, Angola e o mundo, que toda pessoa que se diz ser pastor e busca curandeiro para ser curado, não é de Deus, não tem parte com Deus, mas com o diabo, porque Deus é luz e não trevas. 1 de João 1, versículos 6 e 7. Assim diz a palavra de Deus: se dissemos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Povo do Deus vivo, se o teu pastor já foi tratado por curandeiro, sendo ele já pastor, saiba que não é de Deus. Se ele ensina você a consultar pessoas tradicionais, saiba que ele não tem parte com Deus, e sim com Satanás. Meu amado, conheçam as Escrituras para que nenhum dos pastores vos possa enganar. Olha o que está escrito no livro de Mateus 24, versículo 4. Jesus está dizendo: cuidado que ninguém vos engana. No versículo 11 também está dizendo: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus amados irmãos, enquanto pastores brincam e zombam da palavra de Deus, pessoas estão morrendo de segundo em segundo. E a maioria dessas pessoas estão indo para o inferno, porque não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão pura que milhares e milhares de pessoas deram a vida por ela, tudo para que o Evangelho chegasse até nós. Estes homens entregaram suas próprias vidas, porque conheciam a Deus através da sua palavra divina, a Bíblia Sagrada. E vamos encontrar algumas das pessoas que deram a vida pelo Evangelho. Pedro,
Pedro era natural de Betsaida, irmão de André, filho de Jonas, e tinha a profissão de pescador. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, morto juntamente com Paulo em Roma, durante o incêndio provocado pelo imperador Nero. João 21, versículo 18 e 19. Também vamos encontrar André. André era irmão de Pedro e também pescador. Sofreu o martírio na Acácia, que era uma província romana na região da Grécia, próxima à Macedônia. Foi colocado numa cruz em forma de X, depois de ter atuado como pregador em toda aquela região, bem como em Sítia, Grécia e na Ásia Menor. Encontraremos também Tiago. Este apóstolo era filho de Zebedeu, da mesma cidade dos apóstolos anteriores. Tinha a mesma profissão e foi morto pela espada sobre a ordem de Herodes Agripa I no ano 44 depois de Cristo. Atos 12, versículo 2. João era irmão de Tiago, também pescador natural de Betsaida. Teve como missão a cidade de Jerusalém, pregando também em Éfeso, na Ásia Menor. Morreu na ilha de Pátimos entre 90 a 95 depois de Cristo. Bartolomeu nasceu em Canaã da Galileia, pregou na Armênia e foi crucificado de cabeça para baixo, vivo e esfolado. Tomé tinha o sobrenome de Dino. Nasceu na Galileia, evangelizou na Pártia, Pérsia, Índia, onde foi alvejado por uma flecha no momento em que orava. Foi torturado até a morte em Madras. No local tem um monte com o nome de São Tomé em sua homenagem. Tiago, este apóstolo, foi denominado de Tiago o Menor. Este era filho de Alfeu, irmão de Judas Tadeu. Pregou na Palestina e Egito e foi apedrejado e torturado até a morte. Judas Tadeu, não Iscariota, este é irmão de Tiago Menor, foi evangelizador em Edessa, na Síria, Arábia, na Mesopotâmia, morto na Síria. Todos esses e tantos outros morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, vendo-as porém de longe, e crendo nelas e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que falam desse modo demonstram que estão procurando uma pátria. Se na verdade estivessem lembrados daquela de onde saíram, teriam oportunidade de regressar. Mas agora desejam uma superior, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles e de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, versículo 13 a 16. Que mais direi, amados irmãos? Faltar-me-ia tempo para contar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel e os profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres tiveram de volta pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram o seu resgate para alcançarem uma ressurreição superior. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoites. Sim, até foram alvejados e presos. Foram apedrejados, postos à prova, cerrados ao meio morto ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados e afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Vagaram pelos desertos e montes, cavernas e grutas. Todos esses que alcançaram bom testemunho por meio da fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus planejado coisa melhor para nós, que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, versículo 34 ao versículo 40. Estes homens deram suas vidas pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Isso porque eles sabiam que na palavra de Deus contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Esses homens deram suas vidas pela palavra de Deus porque eles acreditavam que suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos e suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. A Bíblia Sagrada é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os seus abertos e as portas do inferno descobertas. Meu amado irmão,
Conheça a palavra, porque sem ela você estará perdido. João 8, versículo 32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amado no Senhor, a verdade é a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra do Deus vivo que merece toda a honra e toda a glória. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratica para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo e alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. O salmista Davi, no livro de Salmos 119, versículo 130, proferiu as seguintes palavras para o Deus Criador dos céus e da terra, dizendo: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. No versículo 133, ele completa: dirige meus passos conforme tua palavra, e não desses o pecado ter poder sobre mim. Meu amado irmão, não aceitam dos vossos pastores nenhum ensinamento sem princípios bíblicos. Conheçam a verdade, conheçam a verdade. Cristo é o nosso grande tema, nosso bem o seu intento, e a glória de Deus a nossa finalidade. Infelizmente, muitos pastores estão no inferno e muitos deles estão caminhando para lá, porque suas casas não estão sendo edificadas na rocha, mas sim sobre areia. Disse Jesus: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, versículo 24. É lamentável, os pastores já não ensinam para as pessoas o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Pastores recebem feitiço para matar outro pastor. Pastores recebem feitiço para feitiçar membros. Pastores que expulsam pastores que pregam a verdade com medo de serem descobertos porque têm aliança com Satanás. Meu amado irmão, se você é um pastor e está vivendo isso, sai agora mesmo do meio destes servos de Satanás, para que sua alma não venha a perecer no inferno juntamente com as almas deles. A nossa missão é conduzir o povo de Deus ao reino dos céus, e o meio que temos para conduzir esse povo está aqui, ensinando-as a serem modelos na palavra. 1 de Timóteo 4, versículo 11, versículo 12. Meu amado, você que está acompanhando esta mensagem, dê a permissão à palavra de Deus em tua vida. Permita que ela venha encher a sua mente, governar o seu coração e guiar os seus pés. Leia lenta e frequentemente em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. É lhe dada em vida e será aberta no dia do julgamento final e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade e recompensará o mais árduo labor e condenará a todos quantos menosprezam seus sagrados conteúdos. Amado irmão, eu espero que esta mensagem venha despertar você, que de hoje em diante você possa dar mais valor à Bíblia Sagrada, o livro de Deus, a palavra de Deus. Tiago 1, versículo 21, versículo 25. Que o poder de Deus e a graça do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e amanhã e para todos sempre. Meditação, Pastor Elemento Surpresa. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.